Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender orientação a objetos. Então, nós vamos estar aprendendo como programar em objetos com o Python, né? Orientado a objetos. É muito simples, né? Nós já estudamos o que é classe, o que é objeto. Vamos dar uma relembrada, né? Definição de classe, orientação a objeto. Vamos ver aqui, definição de classe. Em orientação a objeto, uma classe é uma descrição que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Mais formalmente, é um conceito que encapsula abstrações de dados e procedimentos que descreve o conteúdo e o comportamento de entidades do mundo real, representadas por objetos. Tá? Então, trocando em miúdo, né? O que seria uma classe? Então, eu tenho aqui a classe cães, né? E eu tenho, o que essa classe abstrai do mundo real? Os cachorros, né? Então, o que define um cachorro? Os seus atributos. O que define a classe cachorro, né? Cães? São os seus atributos. Então, o que seriam os atributos? Né? Cor, pelo, 2 orelhas, 2 olhos, rabo, 4 patas. O que mais para ser um cachorro? Ele tem que ter. Tem que latir, né? Então, são os atributos dele, tá? Então, todos que fazem parte da classe cães têm essas características. Então, nós temos aqui um cão que chama Bob. Ele tem pelo, ele tem 4 patas, ele tem rabinho, ele tem orelha, ele tem olhos, tem nariz e boca. Tá? O Scooby também faz parte da classe cães. Ele também vai ter focinho, boca, 2 olhos, 2 orelhas, 4 patas, rabinho e pelo. E nós temos o Rex, que também tem os mesmos atributos, né? Então, ele tem rabo, ele tem 2 orelhas, ele tem focinho, 2 olhos, pelo e 4 patas. Então, todos que fazem parte de uma classe, todos possuem as mesmas características, tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó, da outra classe cachorro. Que é uma classe, representa-se a classe como um projeto do objeto, ou seja, o objeto é a instância de uma classe. Antes de ser criado, um objeto deve definir a classe na qual ele pertence. A partir da classe, podemos construir objetos na memória do computador que executa a aplicação. Então, voltando aqui. Quais são os objetos da classe cães? Bob, Rex e Scooby, nesse caso aqui. Todos possuindo os mesmos atributos que eu defini para a classe. Tá? Levando isso para a programação Python. Vamos entrar aqui no QPython, no nosso celular, clicar em editor, tá? E vou começar um novo arquivo aqui. Então vamos definir nossa classe. Eu vou criar uma classe, chama-se calculadora. Tá? Assim que começa a criação da classe. Então eu coloco a palavrinha class e depois o espaço e o nome da classe seguido de 2 pontos. Vou dar o Enter, vou andar 3 espaços para a direita e vou criar o inicializador ou construtor da classe. Então eu coloco a palavra def, dou um espaço, coloco 2 underline, escrevo init, mais 2 underline e abro parênteses. Aqui vai ser os atributos da minha classe. Lembram-se lá da classe cachorro, os atributos? Orelhas, rabo, número de patas, pele, né? Se é pelo, né? Então, os atributos dele, que definem o cachorro. Focinho, né?
que define minha classe calculadora? Eu quero ter o meu número 1, eu quero somar dois números, vírgula, quero ter o número 2, vírgula, e só, né? Por enquanto só. Fecha parênteses, põe 2 pontos. Tá? Agora eu vou dar mais 3 espacinhos aqui depois do def e vou inicializar os meus atributos. Ó. Então, aqui eu esqueci de pôr a palavrinha self, tá? Precisa pôr essa palavra aí para dizer que esses atributos pertencem a essa classe aqui. Então vamos lá de novo, né? 1, 2, 3, respeitando sempre a indentação. Agora eu vou colocar self.n1 vai receber o n1. E self, aí eu venho aqui logo abaixo desse self, ponto n2 vai receber o n2. Beleza, acabei de fazer o meu construtor, que vai inicializar meus atributos dessa classe. O que mais que eu tenho na classe? Eu tenho os métodos. Vamos voltar para aqui. O que seriam os métodos? É o que cada objeto pode fazer. Tá? Todos eles vão ter os mesmos métodos da classe. Então, se eu definir esse método, que um cachorro pode andar, falar, comer, dormir e pegar osso, isso são as ações que cada objeto pode fazer. Nós chamamos de métodos. Tá? Então, o Bob, que é um objeto da classe cães, vai possuir os mesmos métodos que o Rex, que é outro objeto da classe cães, que por sua vez vai possuir os mesmos métodos do Scooby, que é outro objeto da classe cães, porque eu defini esses métodos na minha classe. Então eu vou definir os métodos, o que a minha calculadora pode fazer. Então eu coloco a palavrinha def, é muito importante a indentação. Esse def tem que estar na mesma linha que o def no meu construtor, senão vai dar erro, tá? Eu coloco a palavrinha def e coloco o que ele pode fazer. Então, nome do meu método, somar. E vou colocar aqui a palavrinha self, fechar parênteses, dar 2 pontos. Tá? No caso, esse método não tem nenhum atributo. Vamos começar devagar, então não vamos ver atributo por enquanto. Aí, logo abaixo aqui, né, indentando, eu vou colocar o que ele vai fazer. Ele vai retornar, vai me retornar, então eu coloco a palavra return, ele vai me retornar self.n1 mais self.n2. O que é o self? Ele vai pegar o n1 daqui, self.n1, o atributo n1, vai somar com o atributo n2. Tá? Ok? Agora eu vou continuar meus outros métodos. O que mais que uma calculadora pode fazer? Coloco a palavrinha def e vou pular subtrair. Abre o parênteses, coloco a palavrinha self, 2 pontos. Não pode esquecer da sintaxe dos 2 pontos, senão vai dar erro. Ela vai me retornar self.n1 menos self.n2. Ok? Na mesma linha lá, ó, se não dá erro, def multiplicar self, ela vai me retornar self.n1 vezes self.n2. Def, vou para o dividir. Aí você pode perguntar, professor, posso colocar minúsculo, maiúsculo? Nome de classe
né? Aqui também eu coloquei errado. Nome de classe e métodos, sempre a primeira palavra maiúsculo, tá? Primeira letra. Começa sempre com maiúsculo, tá? Isso é padrão na programação orientada a objeto. Aqui eu esqueci de colocar os dois pontinhos. Faltou atenção, isso aqui, errar isso aqui é muito simples, hein? Return self N1 dividido, faltou ponto, self.N1 dividido por self.N2. Pronto, terminei meus métodos. Então minha classe está pronta. Ela possui um nome, que é calculadora, possui construtor, possui os métodos. E agora, o que eu tenho que criar? Voltando para a nossa explicação. Os objetos. Uma classe sem os objetos não serve para nada, né? Então eu tenho que ter os nossos objetos aqui. Então cada objeto não tem um nome, né? Bob, Rex, Scooby. Eu vou dar um nome para o meu objeto. Ele vai chamar Calc. Calc, tá bom. Tá? Eu não posso pôr o mesmo nome da classe, tá? Eu vou chamar Calc. E ele vai ser uma calculadora. Aí eu abro parênteses. Os valores que eu coloquei aqui, os atributos, eu tenho que informar aqui. Então a minha calculadora, o que ela vai ter? Os atributos dela. 2 orelhas, dois olhos, nariz, não tem? Então isso aqui poderia ter assim, ó, comprimento do focinho. Então, o meu atributo eu vou colocar aqui. O N1, eu coloco o valor. Vou colocar o valor 100 para N1. E eu vou colocar o meu atributo N2 com o valor 150. Não, 50. Tá? Fecho parênteses. Aqui eu já criei meu objeto. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar os métodos. Esse método, somar, vai me retornar a soma. Se ele está retornando, eu tenho que armazenar esse valor em algum lugar. Então, eu vou criar uma variável aqui que chama resultado, que vai receber o meu calc.somar. Ok? Como que eu chamo o método? Coloco o nome do objeto que eu chamei, ponto, o nome do método, sem o self dentro, tá? Enter. A partir de agora, o que ele fez? Eu joguei o número 100 para o N1, eu joguei o número 50 para o N2, está na memória do PC. E peguei o método cal, o objeto calc que eu criei, que é da classe calculadora, e vai estar recebendo esses 100 e esses 50 nos seus atributos. Aí eu chamei, né, calc.somar. Eu chamei o método somar. Eu falei para ele fazer uma ação, somar o N1 com o N2. O que falta agora eu fazer? Mostrar na tela, né? Eu poderia criar um outro método mostrar aqui. Ou poderia simplesmente escrever print aqui. Seguindo a orientação de programação objetos, vamos criar mais um método aqui, que é o mostrar. Def mostrar. Só que eu vou criar aqui um parâmetro aqui. Resultado. Tá? Vamos formar um parâmetro, nosso primeiro parâmetro aqui. Tá? Então, quando eu tenho parâmetro, eu coloco depois da vírgula, eu coloco o parâmetro. Tá? Agora eu vou vir aqui, ó, 3 espacinhos, vou escrever, ó, self.resultado é igual a resultado.
ok? Eu vou alimentar o meu atributo resultado com o resultado da operação. E agora eu vou mostrar na tela. Print o resultado da operação é vírgula, abre vírgula aqui, né? O que eu vou escrever? Self, ponto, resultado. Ok? Pronto aí. Agora, se eu chamar o mostrar aqui, ele vai estar mostrando para mim o resultado. Então, o que eu fiz? Ó, quando eu crio um parâmetro, eu tenho que chamar esse parâmetro aqui dentro, tá? Igualzinho eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu criei parâmetro, eu chamei self aqui. Aqui também eu criei um parâmetro, eu tenho que pôr self ponto, o nome do parâmetro que eu criei, recebendo o próprio parâmetro, para ele ser alimentado com o resultado. Ok? Então, e eu escrevi o print, que é o comandinho print, né? Então agora aqui é só chamar, ó, calc.mostrar. Ele não tem um parâmetro, eu escrevo o resultado aqui. Eu quero mostrar esse resultado. Ok? Faço a mesma coisa com os outros. Resultado é igual calc.subtrair calc.mostrar resultado. Aí eu ponho aqui calc.multiplicar e vou resultado é igual, né? Calc.multiplicar e vou chamar o calc.mostrar resultado. Vou alimentar o resultado com calc.dividir e vou mostrar o resultado na tela. E agora eu vou alimentar o resultado com calc. Não tem mais, né? Acabou no dividir. Aí acabou a minha calculadora. Se eu executar, vou salvar. Aí eu vou salvar ela com o nome de calculadora.py, né? Tem que salvar antes de executar, senão ele não executa. Ok. Vou executar. Deu um erro na linha 23. Vamos ver o que é esse erro. Ah, fala que não está indentado. Isso aqui é muito importante, indentar, viu? Cadê a linha 23 aqui? Aqui, ó. Se eu comecei o def aqui, eu tenho que pôr na mesma linha do def, ó. Senão ele dá erro. Pronto, salvar. O calculador falou que não está definido. Vamos ver, acho que eu errei no nome lá. Cresce calculadora. Ah, como não?
Enter aqui. É. Tá dando algum erro aqui no nome da minha classe. Ah, tá. Vamos ver se é isso. Não. Bom, pessoal, depois de muito sofrer para achar qual era esse erro aqui, que o código está tudo certo, esse maldito erro aqui, ó, traceback aqui, ó, né? E está falando que não foi, calculadora não foi definida. Aí eu olhava no código aqui, a calculadora definida aqui, por que isso? Bom, vai lá uma experiência que eu passei. O CRES tem que ser digitado encostado no parágrafo, tá? Não pode ser digitado, por exemplo, assim, ó. Por quê? O Python, ele obedece indentação. Então, tudo que está dentro do CRES é o que está à direita do CRES. Então, tem o parágrafo aqui, ó. Então, o def, esses def aqui, está tudo dentro, ele entende que está dentro do CRES. Porque o Python não existe chave para informar, nem parênteses, para informar que tá, com tudo que está dentro de uma classe, igual as outras linguagens têm como PHP. Então, o que ele entendeu? Como eu pus esse bendito calc aqui, ó, indentado também aqui dentro, e não grudado aqui, ele entendeu que o calc era alguma coisa que estava dentro da classe calculadora. Então ele falava que isso daqui não existia, porque isso aqui está dentro da classe. Então o que eu fiz para resolver? Apenas tirei a indentação. Informei ao Python que a classe acabou aqui, e como eu indentei para a esquerda da classe, de novo, ele entendeu que isso aqui tá fora da classe. Olha lá. Tá vendo? A classe começa aqui e termina onde não tem mais nada indentado dentro dela. Não tem mais nada à direita dela. Entenderam? Aí parou de dar o erro. Salvar, executar. Aí agora ele mostrou lá. 150 é soma, 50, multiplicação e divisão. Tá? Funcionou belezinha. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, pessoal.